Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta. Eu vou apresentar um vídeo, um trabalho. Esse trabalho eu tenho ele pronto já desde salvo engano, quarta ou quinta-feira da semana passada, mas eu resolvi não colocá-lo, não publicá-lo no domingo, como é de hábito, porque nós teríamos eleições e tanto nos dias que antecederam, no dia da eleição, como ontem, segunda-feira, esse assunto estaria sendo bastante discutido e o nosso vídeo poderia passar desapercebido das pessoas que têm nos dado a satisfação de nos acompanhar. Então resolvi fazer hoje, publicar hoje, melhor dizendo, 1º de novembro de 2022. Hoje nós vamos falar sobre o karma individual e coletivo. Karma, bem como Dharma, são expressões que muitos de nós espíritas utilizamos para expressar o seu significado original, sob a orientação da doutrina espírita, sem que essas palavras sejam de origem da literatura espírita. Dharma, por exemplo, é uma palavra de origem sânscrita que significa propósito de vida. Pensamentos, palavras e meios de ganhar a vida corretamente, com honestidade. Esse é o significado original de Dharma. Dharma é aquilo que precisa ser feito como essência e dever. Ainda que o dever possa ser imposto pela hierarquia, por exemplo, mas a essência não pode ser imposta. Ela pertence a nós, ela vem de nós. A nossa essência é divina. Karma, por sua vez, que é o assunto do qual nós vamos tratar hoje, é também uma palavra de origem sânscrita. E seu significado original é o de relacionar nossas escolhas com suas consequências. Talvez seja por isso que nós espíritas, muito a palavra karma, porque este conceito está de acordo com as lições aprendidas do Espiritismo, nas obras da codificação, obras fundamentais da codificação, em relação à lei de causa e efeito, ou seja, nós damos a causa e dela nós sofremos seus efeitos. O karma individual, portanto, está ligado às escolhas pessoais, bem como o karma coletivo está ligado às coletividades que partilham de escolhas iguais ou semelhantes. Seja para o bem ou seja para o mal, o karma surge das nossas escolhas e se materializa nos seus efeitos. E mesmo aquele que não escolhe, sofre os efeitos da sua abstenção. Porque de alguma forma ele escolheu não escolher. Releva lembrar ainda que as escolhas nem sempre se materializam por nossas palavras ou atitudes, pois a escolha é mental. Concordar ou discordar começa na mente. Assim, se somos a favor das boas ideias ou se somos a favor daquelas nada boas e guardamos isso no redo do nosso pensamento pela abstenção, vibrando, porém, por sua realização, estaremos colaborando da mesma forma para a formação da egrégora que as cria o bem ou cria o mal, e prevalecerá naturalmente aquela que obtiver a maior força mental. Às vezes, repito, escolhas expressas por nossas palavras ou atitudes, ou então vibrando no silêncio do nosso pensamento. Então, seja para o bem ou para o mal, do indivíduo ou da coletividade, daqueles envolvidos na coletividade, por conseguinte, nós somos responsáveis pelas escolhas e sofreremos naturalmente seus resultados. Isso é karma. Então, partindo dessa singela explicação que acabamos de dar, quando falamos em karma, individual ou coletivo, melhor nos explicaríamos sugerindo algumas hipóteses no campo pessoal ou da coletividade. E vamos fazer isso. Então, aquela criatura humana, por exemplo, que no passado ou no presente encarcera física, moral ou espiritualmente seus semelhantes em evolução, em razão da posição que essa criatura temporariamente ocupou, terá no futuro, se não nesta mesma reencarnação, que passar pelo mesmo processo de encarceramento, além de lhe restar o dever de libertar as pessoas
desses cárceres que lhes foram impostos. Suponhamos que no passado, em uma outra reencarnação, uma pessoa cometeu algum crime e a justiça dos homens de então não a alcançou por qualquer que tenha sido o motivo e ela não respondeu pelo crime cometido. Escapou da justiça humana. Porém, da justiça divina não há como escapar. E é dessa forma que essa pessoa, do nosso exemplo, reencarnada, ainda que hoje esteja arrependida e renovada, seja boa e querida por seus familiares, parentes e amigos, pessoa de ilibada conduta, ela será presa e condenada por um crime que não cometeu nesta reencarnação, por provas circunstanciais, por exemplo, que levaram a justiça de agora a tê-lo como culpado do crime que ele não cometeu, repito, e essa criatura poderá amargar anos no presídio. Aliás, não são poucos os casos registrados na história da humanidade. Quem já não sabe, quem já não leu, ouviu ou até viu um filme de casos verídicos, de pessoas que foram presas, encarceradas, acusadas, condenadas, encarceradas por crimes que não cometeram. Às vezes, 30, 40 anos depois, a pessoa é libertada porque a justiça reconhece que errou. Aparece o verdadeiro culpado do crime pelo qual ela foi condenada. Entretanto, ela foi condenada pelo crime lá de trás. Lá de trás. Mesmo que essa criatura agora seja, então, uma pessoa boa, presa por um crime que nessa reencarnação não cometeu, mesmo que ela já viesse reparando os seus enganos de então, pelos seus exemplos, pelas suas palavras e atitudes, libertando as pessoas dos erros que as havia induzido no passado e que também as levara ao presídio, libertando as pessoas dos ódios que ela acabou por gerar nessas criaturas. Por outra, essa pessoa poderá ficar também presa a um leito por toda a vida, sem que tenha dado aparente motivo para esse tipo de cárcere. Poderá já nascer com essa paralisia, conquanto consciente, ou poderá desenvolver essa paralisia no curso da sua vida e ficar presa ou encarcerada a uma cama. Poderá ainda ficar preso mentalmente, alienado de tudo e de todos, com suas lembranças doridas, pois a justiça divina tem mais de uma maneira de nos corrigir. Não é castigo não, viu? É correção, correção. Nenhum de nós foge à lei de causa e efeito, pois toda ação individual ou coletiva provoca sempre uma reação. Falando das coletividades, por exemplo, também a título de exemplo, né? No passado, povos inteiros ou pequenos grupos, como ainda hoje ocorre, e ocorre muito, ocorre a miúde, marchavam com seus inimigos ou meramente adversários e os despojavam pelas guerras ou pelo cometimento de atos vândalos, ou os despojavam de seus bens mais queridos, como a própria vida, a família, suas posses e propriedades. Humilhavam e impunham a escravidão aos sobreviventes. Estupravam as mulheres, os vencidos, e matavam suas crianças, para que aquele povo não mais prosperasse. A história registra tudo isso. A lei de Deus se cumpre sempre. E esse mesmo povo belicoso ou grupo não poderia fugir ao karma coletivo que criaram. Hoje, reencarnados, mesmo que não sofram nenhum ataque guerreiro ou vândalo de outros povos ou grupos, sofrem por vezes os revés da natureza, como terremotos, maremotos, furacões, deslocamentos de terras, endemias, pandemias, que os mutilam e os privam, se não da vida, dos afetos e dos bens mais queridos. Isso ocorre, não é verdade? Estamos aqui abordando o tema de maneira simplista, eu concordo e compreendo, mas pelo menos eu penso que seja compreensível.
e que nos poderá levar a reflexões e ilações esclarecedoras. Alguém que nos ouviu falar e assistir o nosso vídeo poderá acrescentar outros exemplos, especialmente os espíritas que conhecem isso da literatura espírita, com casos particulares de indivíduos ou de coletividades, como pessoas que sucumbiram a desastres aéreos, marítimos, rodoviários, tsunamis, represas de água ou de dejetos minerais que se rompem e que levam milhares ao desespero e à morte. Levam aqueles que sobrevivem à perda dos seus afetos e de seus bens. Veja-se o caso da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, no Brasil, por exemplo. Outros, por sua vez, poderão discordar de tudo que nós estamos falando aqui, arguindo que Deus é infinitamente bom e misericordioso, que não permitiria tais desastres e, pelo fato de que eles ocorrem, põe a culpa desses desastres na ação humana sobre a natureza. Esquecidos ou desconhecedores, quiçá, de que o planeta é um astro em evolução, está em pleno movimento, em crescimento, em melhorias. Esquecidos de que o planeta é um astro de evolução, também se esquecem de que Deus se vale da sua criação para corrigir os que dela fazem parte e que infringiram suas leis. Talvez essas pessoas ainda não se inclinaram, por qualquer que seja o motivo, a refletir que é só da bondade e da misericórdia de Deus que resulta a verdadeira justiça. De que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Já nos anunciava o Cristo Jesus lá atrás. Pois todos somos iguais ao olhar e às leis do Criador. Para Deus não há pessoa nem povo predileto. Todos ascenderemos em espírito e verdade para junto dele, para junto do Criador, e ninguém se perderá. E isso também anunciou lá atrás o Cristo Jesus. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma só haverá de se perder. Para finalizar o nosso vídeo, vamos repetir que nossas escolhas de hoje, na vida, pela vida e para a vida, individual ou coletiva, iniciam o nosso karma de amanhã. Comente aí o nosso vídeo, comente com os nossos companheiros espíritas, compartilhe com os nossos companheiros espíritas e vamos adiante. Qualquer que seja a situação, vamos sempre adiante.